o mercado não está satisfeito, especula, faz fuga de dólares para fazer pressão sobre o governo, porque eles querem um Milei, eles querem que o Lula se transforme no Milei. Essa que é a verdade. Eles não estão satisfeitos com os ataques do Haddad. Se depender deles, eles querem mais. Agora, além desses ataques, tem aquilo que é, de fato, o que pega mais, né, para essa crise de popularidade do governo. Que, ao mesmo tempo que o governo tenta propagar, e não é mentira, a questão do crescimento econômico, porque está tendo um crescimento econômico, mesmo que anêmico, mas está tendo um crescimento econômico, inclusive, né, no índice de empregos formais, mas aonde que a população sente efetivamente mais forte as coisas acontecerem é na sua condição de vida, e é na crise dos alimentos, é na inflação dos alimentos. Não é à toa que a inflação é chamada o imposto dos pobres. Por quê? O capitalista ele tem condições de fugir da inflação porque ele reajusta seus preços, inclusive gerando mais inflação. E o pobre não. O trabalhador ele só tem o seu salário reajustado uma vez por ano. Quando muito ele consegue repor a inflação do período, quase nunca, a não ser as categorias muito organizadas, é que consegue alguma coisa acima, né? O que se configuraria no chamado ganho real, mas isso aí são pouquíssimas categorias que têm essa força, né? A esmagadora maioria, quando muito, repõe a inflação e uma inflação mascarada. Porque, por exemplo, enquanto a inflação oficial está hoje calculada em 4,83%, a inflação dos alimentos é 8,23%, que é o dobro da inflação oficial. Sem falar a questão da inflação dos alimentos. Quando você vai pegar, por exemplo, o café, segundo o IBGE, com uma inflação acumulada de 39,60%, beirando aí os 40%. O azeite, 21,53%. A carne, 21%. Né? Aquilo que ele falava de botar a picanha na mesa do trabalhador, pô, cadê a picanha? A picanha continuou sendo uma grande ilusão. Bebidas, né, de uma maneira geral, 14,23%. Então, essa inflação aí é isso que derruba a popularidade do governo. Essa questão, pô, nós estamos falando de café, nós estamos falando de carne, nós estamos falando de coisas que são elementares para subsistência da família trabalhadora. E cada dia que ele chega no supermercado, esses preços estão mais caros. E, lamentavelmente, o governo, cinicamente, né, diz, o próprio Lula, não foi ninguém que falou, não foi um ventríloco, foi o próprio Lula, para dizer que não, se tiver caro, não compra. Como se fosse assim, quer dizer, jogando a responsabilidade na população, como se a população tivesse esse poder. Quando, na verdade, nós sabemos que o que gera, né, essa inflação de alimentos é justamente o fato de que o Brasil, uma plataforma de exportação de commodities, as principais commodities, né, são o minério, mas também a questão dos alimentos, e os alimentos nossos, né, estão voltados para a exportação. São grandes empresas, só para te dar um dado, Anderson, 3 pelo menos. Você tem a Cargill e a Bunge, que são norte-americanas, você tem a COFCO, que é chinesa, você tem a Louis Dreyfus, que é francesa, e uma série de outros 70%, né, do agronegócio são transnacionais. Então, esses alimentos são cotados em dólar na Bolsa de Chicago. Eles são cotados em dólar e nós ganhamos em real. Essa é a questão. E esses exportadores do grande negócio, essas grandes empresas, para poder defender os seus lucros, as suas margens de lucro, fazem esse tipo de especulação. Então, é isso que acontece. Nós teríamos que tomar uma série de medidas, né, para que essa questão da inflação dos alimentos pudessem ser enfrentadas. Mas medidas essas que o governo não está disposto a fazer.